Jesus deve estar cansado depois de passar a noite toda orando e de escolher 12 discípulos para serem seus apóstolos. Já amanheceu, mas ele ainda tem energia e disposição para ajudar as pessoas. Ele está na encosta de um monte na Galileia, talvez não muito longe de Cafarnaum, onde se concentram suas atividades. Multidões de partes distantes vão até ele. Alguns vêm de Jerusalém e de lugares da Judéia, ao sul. Outros vêm de cidades litorâneas de Tiro e Sidom, ao noroeste. Por que procuram Jesus? Para ouvi-lo e para ser curados das suas doenças. E Jesus cura a todos eles. Imagine isso! Jesus também ajuda os afligidos por espíritos impuros, pessoas que são atormentadas por demônios perversos de Satanás. Jesus acha um lugar plano na encosta do monte, e a multidão se ajunta em volta dele. Provavelmente seus discípulos, em especial os 12 apóstolos, estão mais perto dele. Todos estão ansiosos para ouvir esse instrutor que pode realizar obras poderosas. Quando ele viu as multidões, subiu ao monte. Depois de se sentar, chegaram-se a ele os seus discípulos. Então ele abriu a boca e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem, e, mentindo, dizem todo tipo de coisas mais contra vocês, por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder a sua força, como sua salinidade será restaurada? Não presta mais para nada, senão para ser jogado fora, a fim de ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. As pessoas acendem uma lâmpada e a colocam, não debaixo de um cesto, mas em cima de um suporte, e ela brilha sobre todos na casa. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, mas para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Eu lhes garanto que será mais fácil passar em céu e terra do que passar a menor letra ou um só traço de uma letra da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem violar o menor desses mandamentos e ensinar outros a fazer o mesmo será chamado menor com relação ao reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar será chamado grande com relação ao reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos: não assassine, e quem cometer um assassinato prestará contas ao tribunal de justiça. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que continuar irado com seu irmão terá de prestar contas ao tribunal de justiça, e quem se dirigir a seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo terá de prestar contas ao Supremo Tribunal, ao passo que quem disser tolo imprestável estará sujeito à geena ardente. Então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá. Faça primeiro as pazes com o seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. Resolva rapidamente as questões com seu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para não acontecer que o adversário o entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo categoricamente, você de modo algum sairá de lá até pagar a sua última pequena moeda. Vocês ouviram que se disse, não cometa adultério. Mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Então, se seu olho direito faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na geena. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance-a para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na geena. Além disso, foi dito, quem se divorcia da sua esposa dê a ela um certificado de divórcio. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, a expõe ao adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Também,
Vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos, não jure sem cumprir, mas cumpra seus votos feitos a Jeová. No entanto, eu lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o apoio para os pés dele, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure pela sua própria cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Deixem simplesmente que a sua palavra sim signifique sim, e o seu não, não, pois tudo que for além disso é do maligno. Vocês ouviram que se disse, olho por olho e dente por dente. No entanto, eu lhes digo, não resistam àquele que é mau, mas a quem lhe der uma bofetada na face direita, ofereça também a outra. E, se alguém quiser levá-lo perante o tribunal para tomar a sua túnica, deixe-o ficar também com a sua capa. E, se alguém em autoridade obrigar a prestar serviço por 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede, não se desvie de quem deseja tomar emprestado de você. Vocês ouviram que se disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois, se vocês amarem aos que os amam, que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E, se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Portanto, sejam perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Os 12 foram escolhidos dentre um grupo maior de discípulos, e foram denominados apóstolos por Jesus, para que continuassem com ele para que pudesse enviá-los a a pregar e a ter autoridade para expulsar os demônios. Depois disso, eles deveras continuaram com ele em associação muito íntima durante o restante de seu ministério terrestre, recebendo extensiva instrução pessoal e treinamento ministerial. Visto que continuaram a ser alunos de Jesus, ainda eram chamados discípulos, especialmente em relatos de eventos antes de Pentecostes. Depois disso, são uniformemente chamados apóstolos. Por ocasião de sua designação, Jesus lhes concedeu poderes miraculosos de curar, bem como de expulsar demônios, e eles usaram tais poderes até certo ponto durante o ministério de Jesus. Esta atividade, contudo, segundo se mostra, estava sempre subordinada à sua obra principal de pregação. Embora formassem um círculo íntimo de seguidores, sua instrução e seu treinamento não incluíram quaisquer ritos ou cerimônias misteriosos. Pergunta 1. Qual é o tema principal do Sermão do Monte em Mateus 5? A. A importância da riqueza material. B. As bem-aventuranças e a ética cristã. C. As práticas de adoração no templo. Pergunta 2. Como Jesus descreve o papel dos discípulos no mundo? A. Como pedras de tropeço para os incrédulos. B. Como observadores passivos das injustiças. C. Como sal da terra e luz do mundo. Pergunta 3. O que Jesus ensina sobre a retribuição e o amor aos inimigos? A. Para amar e orar pelos inimigos. B. Para ignorar completamente os inimigos. C. Para retaliar quando alguém o ferir.